Naquela manhã, ele ficou alguns segundos a mais diante do espelho. Não era vaidade, era estranhamento. O rosto era o mesmo, as linhas ao redor dos olhos continuavam ali, a barba crescida do mesmo jeito de sempre. Mas havia algo que não combinava, não no rosto, por trás dele. Como se o reflexo tivesse aprendido a imitar seus traços, mas não carregasse mais a mesma presença. Ele piscou, esperando que a sensação passasse. Não passou. Seguiu o dia com essa impressão grudada na pele, a de estar usando o próprio corpo como se fosse uma roupa que já não lhe servia. Ninguém percebeu. No trabalho, as pessoas cumprimentaram, trocaram frases rápidas, cobraram prazos. No caminho de volta, o barulho da cidade soou como um zumbido distante. Tudo parecia funcionar, menos algo dentro dele. À noite, sentado na beira da cama, a pergunta veio sem barulho. Em que momento ele tinha se tornado um estranho para si mesmo? Não houve um grande evento, nenhum desastre visível. Foi um acúmulo de pequenas concessões. Um dia em que disse tanto faz quando ainda se importava. Uma noite em que engoliu o que queria dizer. Um ano em que adiou o que era importante. A identidade não se perde de uma vez. Ela vai sendo deixada em lugares onde a gente aprende a não voltar. Houve um tempo em que ele reconhecia seus próprios limites. Sabia quando parar, quando recuar, quando dizer não. Com o passar dos meses, passou a se adaptar demais aos ruídos do mundo. Ajustou o tom da voz para caber em salas onde não havia escuta. Ajustou o passo para acompanhar ritmos que não eram seus. Ajustou até o silêncio, transformando-o em hábito. Não foi traído por alguém. Foi se afastando de si em nome de sobreviver ao dia. E sobreviver, às vezes, é um verbo que cobra caro. Em uma tarde sem cor definida, ele encontrou uma anotação antiga dentro de um livro esquecido. Não lembrava de ter escrito aquilo, mas reconheceu a letra. Havia ali um rastro de quem ele fora. Não um conselho, não uma ordem, um vestígio. A leitura trouxe uma sensação estranha, não de culpa, mas de luto, como se estivesse lendo uma carta de alguém que ainda vive, mas não atende mais. O dia em que você para de se reconhecer não é o dia em que tudo desmorona. É o dia em que nada desmorona. E, mesmo assim, algo não encaixa. Você continua indo e vindo, responde mensagens, ri em momentos corretos. O mundo não exige que você esteja inteiro, só que esteja presente o suficiente para cumprir o roteiro. E, sem perceber, você aprende o texto. Aprende a parecer bem. Aprende a funcionar. Aprende a dizer, está tudo bem, com a mesma naturalidade com que se amarra o cadarço. Certa noite, caminhando sem destino, ele atravessou uma praça quase vazia. Um homem tocava violoncelo sobre a luz amarelada de um poste. Não havia plateia, não havia aplausos. Ainda assim, a música acontecia com cuidado. Aquela dedicação silenciosa o atravessou como uma lembrança que não sabia de onde vinha. Fazer algo com presença, mesmo quando ninguém está olhando. Não era um ensinamento, era um espelho. Ele percebeu que havia tempo que não fazia nada assim, inteiro. Tudo vinha sendo feito pela metade. Metade atenção, metade vontade, metade coragem. Em um ensaio antigo, um pensador escreveu que a pessoa não se perde por errar, mas por deixar de se escutar. Não é a queda que nos torna estranhos, é a repetição de passos que não são nossos. Essa ideia ficou rondando o pensamento dele sem pedir solução. Não havia o que consertar naquela noite. Havia apenas o reconhecimento de uma distância, a que se cria quando a gente se torna eficiente em existir, mas inábil em sentir. Então ele começou a notar pequenos sinais. O modo como evitava escolher, o jeito como aceitava agendas que o esvaziavam, a facilidade com que ignorava o próprio cansaço. Não havia drama nessas constatações. Havia a sobriedade, como quem observa a maré mudar sem tentar segurá-la com as mãos.
Em algum lugar, ele entendeu que não precisava voltar a ser quem era. E isso também seria uma forma de prisão. A questão não era recuperar um passado ideal, mas reconhecer o presente sem mentir para si. Não há um momento exato em que a pessoa se encontra de novo. Há momentos em que ela deixa de fugir de si. Às vezes, isso acontece no meio do caminho, entre um compromisso e outro. Às vezes, numa madrugada em que o sono não vem. Não é uma decisão grandiosa, é um cessar de ruídos internos. Um aceitar que algo mudou e que reconhecer a mudança é diferente de combatê-la. Ao final daquele dia, ele voltou ao espelho. O reflexo continuava o mesmo. A diferença estava no olhar. Não havia resposta, mas havia presença. Não é um retorno triunfal, é um começo silencioso. E talvez seja assim que algumas reconciliações acontecem. Sem anúncio, sem promessa, apenas com a coragem discreta de não se tratar como um estranho para sempre. Se essa história te atravessou, talvez não seja por acaso. Você acredita que existe um dia exato em que a gente para de se reconhecer? Já sentiu essa distância silenciosa dentro de você? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de olhar para dentro sem pressa.